Olá pessoal, nessa videoaula de hoje vamos aprender um pouco sobre o teste não paramétrico, relembrando um pouco o que seria esse teste não paramétrico, São testes que não dependem de atributos paramétricos populacionais. E que atributos seriam esses? A média e a variância seriam um deles. E um dos testes muito utilizados não paramétrico é o teste do Q². E o que seria esse teste e como utilizar, São testes que trabalham com hipóteses, sejam elas de anulidade ou hipótese que prevalece uma relação de diferença. E um dos princípios básicos desse teste é comparar proporções, ou seja, possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para que um certo evento aconteça. E antes da gente entrar nesse assunto ou mais aprofundo, a gente costuma seguir passos para ficar muito mais fácil para vocês absorverem. Um dos primeiros passos é definir as hipóteses, E o que seriam essas hipóteses? A hipótese H0, que é uma hipótese que prevalece uma relação de anulidade, e a hipótese H1, que é uma controvérsia da H0. Por exemplo, vamos ter um experimento, o número de bovinos, mas será que o número de bovinos machos é igual ao de fêmeas? Ou será não? Ou eles são diferentes, O número de bovinos machos é diferente de fêmeas, certo? E antes da gente adentrar naquele assunto, de cálculo e tudo mais, a gente tem que estabelecer o nível de significância. O que seria o nível de significância? Seria dado por essa letrinha alfa aqui, que é a probabilidade de se rejeitar H0, sendo ela verdadeira. Mas se no caso eu rejeito H0, e eu aceito H1 como verdadeira, e não era para mim aceitar H1, mas sim a H0, que H1 seria a errada e H0 a certa, eu estaria cometendo um erro. Esse erro que a gente comete é o nível de significância. Normalmente, os experimentos costumam adotar o nível de significância como 5% e 1%. O importante é vocês saberem que quanto menor o nível de significância, menor vai ser a chance de você cometer erro no seu experimento. Por exemplo, a gente está adotando aqui, nesse exemplo, o nível de significância de 5%. A gente tem que conhecer também o grau de liberdade, que é o número de classes menos 1. Nesse exemplo aqui que eu dei, com o número de bovinos macho e de fêmeas, o número macho e o de fêmeas seriam números de classe. Macho seria 1, fêmea seria 2. Então, 2 menos 1, 1. Então, o nível de significância e o grau de liberdade, eles são atributos importantes para você conhecer o Q² tabelado. Vocês vão ver uma tabela mais na frente, como é que se procura, como se acha esse valor. Então, nesse exemplo aqui, um experimento de patos, foi verificado que nasciam filhotes de diferentes cores, de 3 diferentes cores, branco, preto e pedrez, conforme mostra essa tabelinha aqui. Será que existe proporção entre essas cores desses filhotes aqui? E ainda diz, para a gente utilizar o nível de significância igual a 5%. Então, qual o primeiro passo que a gente vai seguir? É definir as hipóteses. Quem seria a minha hipótese de anulidade? Pessoal, quem seria a minha hipótese de anulidade? Será que existe proporção entre o nascimento de filhotes de cor preta com de cor branca, com de cor pedrez? Ou não? Será que eu estou confusa? Ou será que não existe proporção entre os números de nascimento de filhotes de cor preta com de cor branca, com de cor pedrez? Será que eles são diferentes?
O segundo passo que eu falei anteriormente é definir, estabelecer o nível de significância. O nosso nível de significância que estabelecemos foi qual, pessoal? 5%. Então, o nosso grau de liberdade vai ser quanto? Grau de liberdade 1, né, relativo ao número de classe, o preto seria 1, o branco 2 e o P3 3. Então, temos 3 números de classes. Menos 1, 2. Então, o nosso grau de liberdade seria 2. Como eu falei anteriormente, existe um método para a gente encontrar o valor do Qi quadrado tabelado, com esses dois valores, com nível de significância e com grau de liberdade. Tem a tabelazinha do Qi quadrado tabelado, onde a gente encontra aqui essa área aqui relativa ao nível de significância. E esses daqui, na vertical, o grau de liberdade. Então, o nível de significância 5% com o grau de liberdade 2, a gente intercepta aqui os dois valores, intercepciona aqui os dois valores, 5% e 2%. E grau de liberdade 2 dá o que? Do 5,9915. Esse vai ser o nosso Qi quadrado tabelado, certo? E agora, como é que a gente faz para a gente descobrir o nosso outro valor, né? O Qi quadrado calculado. Tem uns outros passos a ser seguido, pessoal. Vamos definir primeiramente a frequência observada e a frequência esperada, certo? Nossa frequência observada é, no caso, preto 56, branco 46, P3 39. Quem seria a nossa frequência esperada? Seria uma relação aqui, pessoal, de média entre esses três valores, certo? A gente vai somar esses valores aqui e dividir pelo número de elementos, no caso 3. A partir disso, a gente obteve aqui o resultado 47. A partir disso, a gente vai calcular o Qi quadrado. Qual é a fórmula para a gente se calcular o Qi quadrado? É a frequência observada, né, a somatória da frequência observada menos a frequência esperada ao quadrado, dividido pela frequência esperada. Como é que a gente vai resolver isso? Nossa frequência observada aqui, no primeiro caso, foi 56. A minha frequência esperada é quanto? 47, dividido novamente pela frequência esperada, 47. E assim consecutivamente. A minha frequência observada no segundo caso, nos dos brancos, bem que, né, 46. A minha frequência esperada, 47. E de novo, minha frequência esperada, 47. E aqui com o número P3 a mesma coisa, né? Resolvendo isso daqui, a gente vai obter o Qi quadrado que queremos, né? Na tabela a gente obteve o Qi quadrado tabelado. Aqui a gente vai obter o Qi quadrado calculado. Nesse histograma bem aqui, a gente vê que essa margenzinha bem aqui, que está dividindo a área H0 com H1, é a área que vai ficar aqui o Qi quadrado tabelado. A gente encontrando o Qi quadrado calculado, a gente vai fazer uma relação aqui. O nosso Qi quadrado calculado, ele deu 3,106. Será que esse 3,106 ele é maior ou menor que 5,991? Ele vai se encontrar aqui na minha hipótese H0, certo? Se ele vai se encontrar aqui nessa área, eu vou dizer o que? Eu vou aceitar a hipótese H0. Ou seja, existe sim proporção entre o número de
de nascimentos de filhotes de cor preta, com de cor branca, com de cor pedrez. Certo, pessoal? Vocês sempre escrevem a resposta que vocês querem. Por exemplo, deu maior, por exemplo, daria 6, alguma coisa. Aí não existiria proporção entre o número de nascimento. Você deve escrever a resposta, para você não se esquecer. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, entre em contato, tem um e-mail embaixo.